No capítulo anterior, a gente viu a segunda competência do Enem. Essa competência, a segunda, trata da qualidade do texto, de ter coerência. Isto é, no texto haver início, meio e fim, e que esse início, meio e fim estejam relacionados e que quem esteja escrevendo não fuja do assunto. Basicamente, foi isso aquilo que a gente viu no capítulo passado, na aula passada. A aula de hoje é sobre a terceira competência do Enem. Escreva para ser compreendido e, para isso, arrume as suas ideias. Essa terceira competência está relacionada diretamente com o selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões que serão apresentados em defesa ou para defender ou para não me está vindo uma palavra melhor, vai essa mesmo, para defender ou para destruir a ideia que está proposta pelo tema. E aí a gente vai começar, porque eu acenei isso na aula passada, disse assim, bem rapidamente, que a gente, antes de escrever, antes mesmo de começar a escrever, a gente precisa organizar o que é que a gente vai escrever, o que é que a gente vai dizer, quais são as ideias que a gente quer defender, quantas ideias a gente vai defender. Dentro das ideias principais, a gente terá ideias secundárias. Então, são essas coisas que a gente precisa definir antes mesmo de começar a escrever o texto. Qual é o grande pecado de quem vai escrever um texto? É terminar de ler os textos motivadores, terminar de ler o tema, pegar a caneta e já começar a escrever o texto sem sequer pensar numa organização para aquele texto. Esse é o grande mal, esse é o grande erro, o grande problema das redações. Não, isso aqui vai ficar para depois. Vou compartilhar a tela com vocês. A gente está na página, vai para a página 64, 64 daquele material que deixei lá no SIGA. Todos estão vendo o material? Estamos aqui na página 64 daquele livro. É um roteiro para a elaboração de um texto escrito. O que é um roteiro? É um esquema que a gente deve seguir para que o nosso texto não seja um texto problemático. Então, primeiro passo, primeira dica. Leia atentamente o tema. Quantas vezes seja necessário. Certifique-se do assunto a ser desenvolvido. Veja. Esse primeiro passo é o passo principal. Você tem que saber que o tema que você vai desenvolver, você tem que saber o tema que você vai desenvolver. Vou dar um exemplo que aconteceu num vestibular aí qualquer há uns anos. Um vestibular pediu para que as pessoas discorressem sobre isso aqui. E o aluno, quando viu, discorreu sobre isso aqui. Vejam, a diferença aqui foi apenas uma letrinha. Mas essa letrinha
ocasionou que o rapaz perdesse, zerasse a redação porque ele fugiu do tema. Aqui em cima é lazer, aqui embaixo é laser. São duas coisas completamente diferentes. E aquele pobre coitado que escreveu muito bem, organizou o tema, fez tudo aquilo que poderia fazer, mas não entendeu o que é que estava sendo pedido e interpretou erradamente a palavra principal do tema, que era o lazer. Por mais que ele tenha escrito um texto bem escrito, a redação dele tem que ser zerada, pelo menos na terceira competência, por ter fugido do assunto. Enquanto você estiver lendo, esse é o segundo passo, quando você estiver lendo o tema e os textos motivadores, os textos auxiliares, vá sublinhando tudo aquilo que você achar pertinente, tudo aquilo que você achar que é importante para o desenvolvimento do seu texto. Tudo. Agora, o que significa esse tudo? Significa que você não vai sublinhar o texto inteiro. Todas as linhas, todas as palavras. Você vai escolher as palavras que realmente têm importância para o seu texto. E não sair marcando na doida toda e qualquer palavra, toda e qualquer linha que apareça. Sublinhar o que for relevante. E aí vem um passo importante, que são esses... Os alunos, muitas vezes, até fazem esse aqui. Até dão o primeiro passo. Mas pulam o segundo, pulam o terceiro, pulam o quarto e já vão para o quinto. E aí vocês vão já entender. Veja, qual é o terceiro passo? Liste. Enumere tudo. Então, o terceiro passo é fazer uma lista, enumerar tudo que vier à mente. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Você vai fazer, vamos imaginar que a redação seja a redação sobre aborto. E eu não me admiraria, antes disso, em tese, pelo que preconiza a ética dos corretores, as orientações que recebem os corretores é que não interessa a posição que você assuma, ser favorável ou ser contra o aborto. Não interessa qual seja a sua posição. Interessa como você defende as suas ideias. Isso sim é o que realmente interessa. Como as suas ideias, como você apresenta as suas ideias, como você faz a sua argumentação e se a sua conclusão é uma decorrência do que você apresentou como argumento. Isto é, se você está sendo coerente no seu texto. E aí você vai fazer uma lista de tudo que vier à sua cabeça. Um conselho que eu tenho dado aos alunos é, nessa lista são palavras, são ideias, simplesmente, não são frases, não é texto. Você vai pegar um pedaço de papel e escrever nele todas as ideias que venham à sua cabeça a respeito, no caso desse tema que eu disse aqui, hipotético, todas as ideias que venham à sua cabeça sobre a questão do aborto. Você vai colocar todas elas ali. Nessa etapa, isso é importante, não há censura. Bote todas as ideias que venham à sua cabeça. Aí vem o ponto 4. Selecione suas ideias. Aqui você não vai inventar ideia nova, você vai pegar aquelas ideias que você já listou, que você já
escreveu, fez a listinha das suas ideias, você vai limitar agora a trabalhar com aquelas ideias. Vamos imaginar que no ponto 3, fazer uma lista é como uma lista de supermercado. Você não vai escrever ali o percurso que você tem que fazer no mercado. Você vai simplesmente dizer cebola, tomate, alface, cominho, coentro. Você não vai dizer, primeiro vou à banca do vendedor de tomates, comprar 1 quilo de tomates e pagar com dinheiro em espécie. Você não vai escrever isso. Você vai simplesmente dizer quais são as coisas. Isso é uma lista. Depois que você faz a lista sobre as suas ideias, você vai selecionar. Vamos imaginar outra situação. Imagine o técnico da seleção brasileira de futebol. Quantos jogadores para cada uma das 11 posições, quantos bons jogadores existem no Brasil e no exterior que sejam brasileiros, que poderiam ocupar cada uma das posições do time? Quantos goleiros bons e excelentes existem? Quantos ponta direita, ponta esquerda, quantos centroavante, quantos atacantes há? Só que o técnico tem um número limitado de atletas que ele pode elencar. Ele tem uma lista muito grande de atletas, mas ele vai ter que escolher, dentre todos os atletas, um grupo, eu não sei quantos são, mas eu imagino que sejam uns 22 ou 25 atletas. Então, é todo o plantel que ele tem. Como é que ele vai selecionar essas ideias? Segundo alguma estratégia que ele tenha. Senão, todo técnico faria o mesmo tipo de escolha. Você tem uma estratégia definida. Então, você vai ver, dentre todos aqueles jogadores para uma determinada posição, que jogadores há que atendem melhor àquilo que você espera para aquela posição segundo a sua estratégia de jogo. É isso que está dizendo aqui. Ó. Selecione as suas ideias, lembrando-se de que selecionar é escolher as mais apropriadas. Então, dessas 20 ideias, eu acredito que você deve selecionar um mínimo de 3 ideias e um máximo de 6 ideias. Das 20, você vai selecionar, escolher entre 3 e 6 ideias. Por que entre 3 e 6? Porque 3 seria o número mínimo. Você vai pegar as suas ideias e escolher aquelas 3 que você acha que sejam as melhores ideias para defender ou para acusar o seu argumento, para defender ou para destruir o tema. Porque você não é obrigado a concordar, você pode discordar. Agora, você tem que discordar com lógica, através de uma argumentação, fazer um texto coerente e fundamentá-lo. Mas aí a gente fala já desse aspecto. Procure observar o que é melhor redigir na introdução. Quais os pontos relevantes para a sua argumentação e as propostas que deverão constar na conclusão. Vejam, aqui a gente não escreveu absolutamente nada ainda. Mas a gente já está pensando em como vai ser o texto. É por isso que na hora que a gente vai escolhendo, a gente já está pensando, a introdução eu tenho que dizer isso daqui, vou dizer que vão ser essas ideias que vão ser apresentadas, na sequência em que vão ser apresentadas, e até onde isso vai chegar. Porque a pessoa que lê a introdução, em tese, já sabe o seu texto inteiro. Ela só vai ver como é que você organizou as suas ideias para chegar à conclusão que ela já está dita na introdução. Um texto grande, como uma tese, um TCC, uma dissertação, são textos em que, primeiro, se escreve, você organiza, você faz esse esqueleto todo que eu disse, né? E aí você escreve o desenvolvimento, a conclusão, e depois disso tudo é que você faz a introdução do seu trabalho. A introdução é a última coisa que se escreve num texto grande. Mas como aqui a gente está falando de um texto pequeno, um texto de 30 linhas, 40 linhas, como é miúdo, você consegue ter uma ideia do desenvolvimento do seu texto.
Aí veja aqui o quinto ponto, é aqui que você começa a escrever. Vejam, a maioria dos alunos, das pessoas que se deparam com a redação para fazer, o que fazem? Pulam do ponto 1 direto para o ponto 5, sem passar por esse processo intermediário. E é por isso que tem muita redação que são um lixo. Um lixo ainda é uma coisa útil, porque ele pode ser compostado e virar alguma coisa. Mas há redações que nem lixo, nem chegaram ao nível de lixo, estão abaixo disso. Porque as pessoas pulam as etapas, queimam as etapas. E aí não conseguem escrever bem e depois reclamam. Ah, eu escrevi tão bem. Quando vai olhar o texto depois que passa a paixão, aí diz, realmente meu texto não está muito bom. Não, seu texto está horrível. Eu queria ler um texto para vocês. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, não, mas eu gosto de dar uma olhada na Bíblia. E um dia, há muitos anos, eu estava lendo e encontrei um texto. Eu acho a Bíblia, eu acho esses textos religiosos, qualquer deles, a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, esses textos que são textos sagrados, eu acho que eles são muito simbólicos. O que é uma coisa simbólica? É quando você pode pegar um texto que, num contexto religioso, vai ter um sentido religioso, mas você pode passar aquele texto para um outro contexto que não é um contexto religioso e ele ter um valor. Vou ler aqui um trecho do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quem é familiarizado com a Bíblia já sabe a que texto eu me refiro. É o texto da visão dos ossos secos, do vale dos ossos secos. Vou ler um pedacinho, é curtinho. Não vai ser o capítulo inteiro, não. A mão do Senhor veio sobre mim, disse Ezequiel, e fez-me sair pelo Espírito do Senhor e me levou para o meio do vale. Ele estava cheio de ossadas. Fez-me circular entre elas em todos os sentidos. Eram extremamente numerosas na superfície do vale e estavam completamente ressequidas. Ele me disse, filho de homem, estas ossadas podem reviver? Eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Ele me disse, pronuncia um oráculo sobre estas ossadas, dize-lhes, ossadas ressequidas, escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus a estas ossadas. Farei vir sobre vós um sopro de vida para que vivais. Porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós, porei em vós um sopro e vivereis. Pronto, eu acabo a leitura por aqui. Vamos aplicar essa leitura à escritura de um texto. Olha, como foi o início do texto? Ele disse que encontrou num vale um bocado de uma porrada de ossadas. E ainda diz, e eram muito numerosas. É o conselho que dou. Essas ossadas são as ideias que a gente tem que é o segundo ponto. Não, o terceiro ponto. É a lista que a gente tem que fazer, uma lista numerosa. Depois dessa lista, ainda tem um pedacinho. Aí diz aqui, né? Ele pronunciou o oráculo, no verso 7, que havia recebido, como havia recebido a ordem. E houve um ruído enquanto eu pronunciava o oráculo e produziu-se um movimento. As ossadas se aproximaram umas das outras. É quando as ideias vão começar você vai selecionar as ideias. Vai selecionar as ideias que são mais importantes, as ideias principais e as ideias secundárias. Porque lembram-se do texto que a gente começou a aula passada? Aquele texto lá sobre a manutenção do peso ideal? Aquele é um texto excelente. Seria bom vocês depois relerem aquele texto para terem uma ideia do que é que a gente precisa fazer quando pensa num bom texto. Então, aí tá. O segundo, o começar o rascunho, é aquela parte que diz aqui, e vou colocar nervos, e vou colocar músculos, e vou colocar carne, e vou colocar pele, e finalmente vou soprar o hálito de vida sobre vocês. É quando finalmente o texto vai ganhar vida. Ele vai deixar de ser um projeto
Porque os passos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4 são simplesmente um projeto. É uma ideia de como o texto deverá se organizar. A partir do ponto 5 é quando o seu texto vai começar a ganhar forma, mas não é ainda o seu texto definitivo, porque ele é apenas um rascunho. Quando você pega suas ideias, você vai escrever. Você já sabe qual vai ser o primeiro, você já sabe mais ou menos o que você vai dizer na introdução, você já sabe qual é o argumento do primeiro parágrafo, do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, o que você vai dizer, qual é a ideia, porque cada parágrafo tem que ter apenas uma ideia principal, ele pode ter outras ideias secundárias, como a gente viu naquele texto lá sobre a manutenção do peso. Então, você vai ter o segundo parágrafo do seu texto com o primeiro argumento, o terceiro parágrafo com o segundo argumento e o quarto parágrafo com o terceiro argumento. E, obviamente, os argumentos secundários que você achar, as ideias secundárias que você achar que são importantes para explicar ou para fortalecer aquele argumento. E, finalmente, o último parágrafo é o parágrafo da conclusão. Aí você vai escrever. Depois você deixa isso um pouquinho de lado e vai reler o seu texto. E aí você vai começar a pensar, mas aí vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, porque esse é o sexto passo. Em concurso, geralmente, os temas são elaborados de tal forma que a pessoa deve concordar ou não com o tema. O desenvolvimento deve ter 2 ou 3 parágrafos, preferencialmente 3. Preste atenção para usar exemplos atuais. É por isso que, acho que perto do fim da aula passada, a gente tocou no ponto da importância da leitura. Vejam, aí eu vou voltar sobre aquele exemplo do início da aula, aquele do lazer e do laser. Por que o rapaz confundiu um com o outro? Vamos esquecer que ele estava sob pressão, que poderia ser esse trabalho, ele já poderia estar tentando entrar na faculdade há muito tempo, estava nervoso, estava preocupado, tinha uma carga imensa sobre as costas dele. Vamos esquecer tudo isso. Vamos pensar que ele estava tranquilo. E confundiu lazer com laser. Uma letrinha só que fez a diferença. Isso também pode ser uma coisa simples, falta de leitura. Porque é na leitura, vejam, vou escrever aqui um outro exemplo. O problema é que o meu computador vai corrigir, não, vai marcar que está errado, porque eu não deixo o computador me corrigir. Veja, você tem essas duas palavras, jeito com J e jeito com G. Quando você olha para as duas, você está escrevendo o texto. Já reparou que isso muitas vezes acontece? Você está escrevendo, aí escrever o jeito com G, aí olha para ela e diz, vixe, como está feia essa palavra. Porque a gente tem uma memória visual. A gente já viu essa palavra escrita da forma correta, e quando a gente escreve ou vê escrita da forma que não é a mais adequada, a mais correta, a gente reconhece logo. Agora, como é que a gente pode ter essa ideia se a gente não lê? Além disso, a leitura ainda tem outro aspecto, e que eu vou tocar sobre isso de novo mais um pouquinho para frente nesse texto. Então, veja. Presta atenção nos exemplos atuais. Portanto, é uma necessidade você ler. Ler, eu acho ainda mais importante do que simplesmente ouvir o noticiário. Eu digo que eu acho mais importante o ler, porque você vai formando esse arsenal de palavras, que mesmo que você não use, mas você vai perceber quando ela está escrita errada. Relacione fatos, correlacione ideias. Na conclusão, deve haver propostas claras e possíveis para minimizar o problema. É aquilo que a gente vai ver isso melhor quando tiver no último capítulo, que é sobre a conclusão, mas você tem que dizer quem vai fazer e como vai fazer a coisa. Você não pode deixar uma ideia, é preciso que a educação pública melhore. É preciso melhorar a educação pública. Tá, todo mundo concorda com isso. Agora, quem é que vai melhorar a educação pública? A responsabilidade é de quem?
Você tem que dizer, é da população, é do estado, é do município, é da nação, mas você tem que dizer quem é. É do Ministério da Educação? Não sei. É da Secretaria da Educação? Não sei também. Mas você tem que dizer alguém que vai ser responsabilizado por aquilo, que vai ser o responsável por levar esse projeto e que seja um projeto que possa ser feito. Não adianta você pensar em alguma coisa que só alguma divindade descida do céu vai conseguir fazer. Abrir o Mar Vermelho. Não, meu amigo, você tem que pensar numa coisa. Em vez de abrir o Mar Vermelho, vamos construir uma ponte sobre ele para atravessar? O título, forte, curto e de impacto, é a última etapa a ser cumprida. Depois da introdução é que se faz o título. Mas óbvio que isso daí, a gente está no rascunho ainda. Veja, o quinto passo é a elaboração do rascunho. É aqui que você vai definir se o seu texto terá ou não um título. Porque você não vai perder ponto se você não puser um título no seu texto. Mas você perderá ponto se o seu título for mal escolhido. Isso é importante. É preciso ter cuidado com isso. Sexto ponto, que é o que eu já estava começando a adiantar. Releia o seu texto. Depois que você escreveu o rascunho, o que é que vai acontecer no seu texto? Você vai ter palavras repetidas demais, você vai perceber se ele tem coerência, se tem coesão. E eu falo já sobre isso. Se está bem argumentado, você colocou exemplos, porque é extremamente importante dar exemplos, e exemplos que estejam, inclusive, melhor ainda que os exemplos sejam fora dos textos motivadores. Os textos motivadores são também uma possibilidade de exemplo, mas é muito mais importante você trazer exemplo de fora, exemplo da sua vida real. A coesão entre as partes, as propostas são viáveis, aquilo que eu estava dizendo, o que você está propondo é possível de ser feito ou é alguma coisa que somente um extraterrestre conseguiria fazer? Qualquer pessoa que lê o seu texto vai entendê-lo. E aí eu gostei dessa palavra que foi usada aqui, buríleo. Burilar significa burilar. O que é burilar? Burilar é o ato que faz o cara que trabalha com pedras preciosas. Quando o diamante vem no estado bruto, ele não vem daquele jeito que a gente vê nos filmes ou nas fotos. Você procurar aí agora no Google, diamante. Ele vai aparecer de um jeito, aquilo já está trabalhado. Ele não vem daquele jeito. O diamante bruto. Vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui como é o diamante bruto. Parece uma pedra comum. Repare, parece um pedaço de pedra comum. Aí o cara vai trabalhar e vai transformá-lo nisso aqui. Pegar isso e transformar nisso chama-se burilar, lapidar. Burilar é porque trabalha com uma ferramenta chamada burilo, que é um tipo de um escopozinho mais próprio para esse negócio de joalheria. Ponto sétimo. Esse ponto sétimo está supondo já esses vestibulares ou essas provas feitas online. Mas vamos pensar numa mais prosaica. O texto à mão. Você escreveu à mão, você vai ter que passá-lo a limpo. Se você escreveu no computador, você vai ter que revisá-lo direitinho, sublinhar, mudar as partes, ver as palavras que estão repetidas, para que não seja... Você não perca ponto por isso. Se escreveu à mão, sua letra deve ser legível. Um conselho que eu dou aos alunos do curso de cursos técnicos é: usem a sua caligrafia técnica, aquela coisinha que a gente aprendeu lá no primeiro ano, em que vai perdendo à medida que o curso vai chegando ao fim. Quando você estiver escrevendo a redação, use a letra chamada de imprensa, né, a caligrafia técnica, porque ninguém é obrigado a decifrar o seu texto. Lembra-se da historinha que eu contei do meu médico na semana passada? Pois bem, é isso.
capriche, não rasure. O que é rasurar? É apagar demais para ficar manchado, ou se você escreveu de caneta, apagar a caneta ou riscar a caneta. Riscar o que você disse. Se você errou, você bote vírgula, bote na palavra errada, você nem conclua. Vamos dizer que você ia escrever jeito com G. Aí você bota vírgula. Digo, jeito. Ou melhor, jeito com J. Entendeu? Mas não rasure, não risque a palavra. Nem tente apagá-la com aquela borracha de 2 cores. Nem use corretivo velho. Use corretivo novo, que ele é bem branquinho, se confunde com a folha. Se estiver ao computador, observe colunas, parágrafos, se o texto está justificado direitinho para ficar agradável à vista. A primeira impressão é a que fica. Repare, se você escreve o texto, o corretor, o cara que vai corrigir sua redação, pensando no Enem, olha, vê que você tem uma letra bonita, organizada. Se o seu texto está dividido em partes, ele nem leu ainda, ele nem sabe se a sua introdução está boa, se os seus 3 parágrafos estão bem feitos, se a sua conclusão realmente é uma conclusão. Mas ele vê que o seu texto está organizado num formato de texto argumentativo. Isso já é a primeira impressão. Oi. Licença, mas rasura é permitida no Enem, inclusive ela é incentivada. Se você errar uma palavra, você risca ela, rasurando, e continua depois. Porque se você escrever ela de forma errada, você perde na C1. Na norma oculta. Eu não sei, eu não me lembro disso. Eu fiz o curso de preparação para corretores, mas não me lembro, juro que não me lembro. Eu vou até pegar os meus materiais, que eu fiz somente para dar essas aulas, né, nos quartos anos. Mas ótima coisa. Se for permitido, melhor ainda, que é menos preocupação. Mas de qualquer forma... E o corretivo é estritamente proibido. É, né? Ótimo. Vou até colocar isso aqui nesse texto. Eu não me lembrava disso. Quer dizer, eu não me lembro ainda. Eu estou confiando na sua palavra. Quem é que está falando? Rafael. É que eu faço isolado de redação e o professor fala bastante isso. Se você errar uma palavra, rasure. Porque se você deixar em branco e escrever outra, além de você perder espaço no seu texto, você também perde ponto na C1. E se você rasurar, a rasura só desconta ponto a partir de 3 rasuras. E também erro ortográfico. Erro ortográfico eu lembro, só a partir de 3 rasuras. Um acento que esteja errado, uma palavra escrita errada, só a partir de 3. Eu não me lembro onde foi que eu guardei. Depois eu vou procurar isso, eu vou reler o material que eu tenho do Enem. Estão todos aqui. Isso aqui foi quando eu fiz o curso de corretor. Para poder entender como funcionava, para poder ensinar. Só que eu não me lembrava mais dessa questão, não. Confiei aqui nesse texto, né? Apesar de que ele é antigo, ele está com equivalente a 3 Enems, esse daqui para trás. Que eles deram uma mudada em algumas coisas. Reformas, teve de 2018 e de 2019. Os textos de 2019 já estão disponíveis, professor. Eles estão abertos para quem quiser, né? De impressão. Então, se o senhor quiser atualizar esse material, ele já está disponível na internet. Eu botei esse porque ele é mais simples. Eu tenho aqui os de 2019, que eu fiz ano passado o curso. Todos os módulos de corretor, eu tenho tudinho. Aí eu tenho aqui o manual de redação de 2017, né, do Enem. Mas aí eu vou procurar esse já de 2019 para atualizar esse daqui. Obrigado, Rafael. Nada. Depois eu atualizo e coloco aqui, escrevo aqui no texto, e aí fica já para quando eu compartilhar esse texto, todo mundo tem acesso a isso. Nos títulos, olha, é preciso evitar o uso de artigo definido nos títulos e de gerúndios.
Perigo morando debaixo dos viadutos. Isso é um gerúndio. Acabe com o gerúndio. Perigo mora debaixo dos viadutos. O medo do mundo real. Artigo, tire. Medo do mundo real. Uma pergunta também não é bom. Então, sempre evite artigos, evite perguntas e evite gerúndios. Esse texto aqui, da página 66 e 67, depois vocês deem uma lida nele. A gente vai para outra coisa, que é o da página 68, já que esse texto é um texto mal feito, é um texto mal escrito, pecando contra tudo que seja possível pecar na questão de escrita. E depois, aqui, é proposta uma melhor... Veja o tamanho que era aquele texto e o tamanho que ele ficou. E aí a gente vai para esse ponto aqui. O que é coesão? Coesão é quando um texto tem unidade lógica. O que significa isso? Que você não vai pegar cada parágrafo como sendo um texto independente. São textos que fazem parte de um texto maior. São textos menores que fazem parte de um texto maior. Isso é que é ter coesão. É óbvio que ela tem a ver com a coerência. Que a coerência a gente viu que é o texto ser claro, objetivo, simples, sem arrudeio e dividido. Cuidar para que não haja repetição de palavras. E o emprego dos conectivos. Veja, no Enem pede-se que você, pelo menos, tenha uma conexão intraparagrafal, quer dizer, você tenha alguma coisa ligando as ideias dentro de um parágrafo, pelo menos uma, e pelo menos uma interparagrafal, entre um parágrafo e outro. Você vem e diz, você trata da coisa, vamos dizer, no seu primeiro argumento, o segundo parágrafo. Você começar o segundo parágrafo fazendo referência ao que foi dito acima, por causa disso, em vista disso, como consequência disso, você já fez uma coesão interparagrafal. E internamente é aquele portanto, aquele logo, pois, porque, essas coisas, ter o cuidado de usá-las. Veja, aqui tem os exemplos de conectivos, né? Alternância. Um computador nesta sala que ora funciona, ora não. Essa conclusão aqui está errada. Esse texto aqui está errado. Oswaldo acorda sempre tão tarde que vive atrasado. Isso não é conclusão, isso é consequência. Aqui seria, Oswaldo acorda sempre tão tarde por isso vive atrasado. Ou, portanto, vive atrasado. Concessão é quando... O que é concessão? É quando você admite que uma coisa pode acontecer diferente daquela que você tinha previsto. Veja, por mais que me contem, não consigo acreditar. A ideia aqui é o contrário do que está previsto na primeira oração. Isso é uma concessão, é aceitar que o segundo termo possa ser o contrário do que está dito no primeiro. Explicação. Fique quieto, porque preciso terminar a leitura deste livro. Causa. Minha sobrinha Patrícia não pôde viajar, visto que não conseguiu autorização de seus pais. A consequência, sofreu tanto com o sequestro do sobrinho que resolveu mudar de cidade. Essa mesma aqui, olha. Acorda sempre tão tarde que vive atrasado. Isso é consequência. Temporalidade. Houve vários protestos depois que o diretor saiu da reunião. E finalidade, o objetivo de alguma coisa, tentei de tudo para que ele fosse aprovado no vestibular de medicina. Para que, geralmente, essa é a conjunção que a gente utiliza para indicar a finalidade, né? O objetivo. E comparação, ele fala como a tia. Conformidade e condição.
veja, a condição. Aqui o camarada essa camarada, a autora do livro, já cometeu um deslize, porque isso aqui não é condição. Farei o que você me pedir se você me der 2 horas para preparar. Você tem que usar a conjunção condicional. Isso aqui não é conjunção. Farei o que você me pedir com uma condição. Essa oração todinha aqui é uma oração subordinada substantiva a positiva. Isso é um aposto, é uma explicação. Está explicando a condição, mas não é uma condicional. Queísmo é o excesso dos quês. Isso se resolve durante a releitura do texto, depois que você escreveu o rascunho. Veja aqui o exemplo que ele traz. Alexandre, que é o novo coordenador do grupo, que vem a ser sobrinho da diretora, está desenvolvendo um novo projeto, que é o de diminuir o intervalo do lanche para sairmos mais cedo. O texto reescrito, tirando todos os quês que sejam possíveis. Alexandre, novo coordenador do grupo e sobrinho da diretora, desenvolve no momento, aqui até poderia ser, está desenvolvendo no momento um novo projeto, diminuir o intervalo do lanche para sairmos mais cedo. Essa interrogação aqui não é do texto, é dessa aqui, dessa comparação, né? Esse é o texto, que tal assim? Por isso que está essa interrogação aqui, ela tem a ver com essa estrutura toda, porque esse texto aqui é um aposto dessa oraçãozinha aqui. Por isso que a interrogação está aqui. Eu nem poria esse hífen aqui, eu usaria 2 pontos aqui no lugar desse travessão. Isso não é nem um hífen, isso é um travessão. Eu usaria 2 pontos no lugar. Porque está explicando o que é o novo projeto. Quando você bota um travessão, significa dizer que essa parte aqui, ela pode ser tirada. Quando você bota 2 pontos, não, ela é importante. Aqui estão os exercícios, depois vocês deem uma olhada neles. O bom é que ele está, veja, o texto e a sugestão de correção. Então, você pode ver aqui, olha a correção, a sugestão, porque você pode pegar esse texto antes de olhar a correção e você vê o que é que está errado, em que esse texto está pecando, e você corrigi-lo e depois olhar a sugestão. E aí tem outros textos. E também com a sugestão. O ponto seguinte é esse daqui, olha, como escrever direito. Os exemplos aqui são interessantes porque os exemplos são justamente usando aquilo que não é para fazer. Aqui é o texto com palavras difíceis, uma organização complicada. Aí, repare, desnecessário faz-se empregar estilo de escrita demasiadamente rebuscado, conforme deve ser do conhecimento de vossa senhoria. Outrossim, tal prática advém de esmero que beira o exibicionismo narcísico. O que significa dizer isso? Que você não deve escrever um texto desse jeito. Procure ser mais simples possível para que qualquer pessoa que tenha um mínimo de instrução consiga entender você. Evite abreviatura, etc. Evite fazer esse tipo de coisa. Escreva a palavra completa. A gente tem... eu não costumo usar, porque mesmo quando eu uso o WhatsApp, se vocês já repararam, eu sempre escrevo as palavras inteiras, completas. Eu não abrevio nenhuma delas, nem VC, nem nada. Eu escrevo todas as palavras. Então, às vezes a gente está tão acostumado com esse uso dessas mensagens rápidas, tipo WhatsApp, que na hora de escrever um texto, a nossa mente funciona como naquele momento. Então, você vai abreviando as coisas que você pode abreviar. Veja que interessante esse. Não esqueça das maiúsculas, como já dizia Carlos Maurício, meu professor, lá no Colégio Santa Efigênia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Está vendo? Todas as palavras que deveriam estar com maiúsculas estão com letras minúsculas. O não, o N de não, o C de Carlos e o M de Maurício. Colégio pode ficar minúsculo mesmo, mas Santa Efigênia não. Santa Efigênia é o aposto de especificação. Dentre todos os colégios que há em Belo Horizonte, Santa Efigênia é um deles.
Então, Santa Efigênia é como se fosse o nome próprio. É como se fosse, não, é o nome próprio, por isso em maiúsculas. Em Belo Horizonte, né, o B de Belo e o H de Horizonte, e o M de Minas e o G de Gerais. Evite lugares comuns, como o diabo foge da cruz. Como o diabo foge da cruz é um lugar comum. O que é um lugar comum? São essas palavras que a gente usa e simbolicamente, na verdade. Porque isso aqui é um símbolo, como o diabo foge da cruz. A gente tem que procurar... isso serviu, esse tema caiu como uma luva. Entendeu? Evite esses tipos de lugares comuns. Procure outro jeito de dizer que não esses, né? Essas gírias. Estrangeirismos estão out. Palavras de origem portuguesa estão in. Out, in, feedback, timing, o teaming, stakeholders. Evite isso. Feedback é retorno. Seja seletivo no emprego da gíria, cara, mesmo que seja irada, sacou, galera? Em tese, é preciso evitar as gírias, porque gíria não faz parte daquilo que é chamado linguagem formal. Como um texto de uma redação é para ser escrito numa linguagem mais formal, o normal, o melhor, é evitarmos o uso das gírias. Evite repetir a mesma palavra, pois esta palavra vai ficar repetitiva. A repetição vai fazer com que a palavra seja repetida. Isso aqui não tem mais, não precisa explicar nada, né? Não seja redundante. Não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez. Em outras palavras, não fique repetindo a mesma ideia. Claríssimo também. Esse talvez seja aquele que dê mais dor de cabeça quando se fala dele. A voz passiva deve ser evitada. Isso aqui é uma voz passiva. O que é uma voz passiva? É quando você... quando o sujeito não pratica a ação, mas recebe a ação do verbo. Aqui, em vez de dizer evite a voz passiva, que seria bem mais prático, e qual é o outro problema que acontece aqui? Muitas vezes as pessoas não fazem a concordância devida. Veja, aqui está correto, né? A voz passiva deve ser evitada, porque voz é feminino e evitada feminina. É singular, é singular. Mas eu tenho visto, tenho ouvido nos jornais gente de relevo, juiz, professor, em vez de fazer a concordância devida, aí chega... O exemplo que eu vou dar é um exemplo que não tem nada a ver, mas é um exemplo que esse erro é o erro mais comum que eu ouço na televisão, por exemplo, e no rádio. Dizer assim: foi completado hoje o asfalto... Não, hoje não, isso não dá. Foi asfaltado hoje a rua tal. Foi asfaltado a rua? Não, foi asfaltada a rua. O problema é que inicia... É como aqui, ó, será iniciada a reunião. Você vai ouvir muita gente dizendo, será iniciado agora a reunião. É como se nessa sequência... Quando está nessa sequência, o que é que a pessoa imagina? A ordem, sujeito, verbo e complemento. Aqui tem verbo, então isso é o complemento, que vem depois, e essa é uma oração sem sujeito. Se é sem sujeito, fica no masculino singular, porque o masculino singular não é gênero. O masculino singular é ausência de gênero. E aí muita gente erra nisso. É por isso que é melhor evitar esse tipo de uso, para não cair nesse erro, que certamente o corretor do Enem vai prestar atenção nele. Use a pontuação corretamente, o ponto e a vírgula especialmente. Será que ninguém sabe usar o sinal de interrogação? Veja, aqui está faltando vírgula, está faltando ponto, está faltando tudo. Menos o ponto de interrogação. Nunca use siglas desconhecidas, conforme recomenda a ADIJHFS, que eu não sei nem que sigla do inferno é essa. Mas veja, sobre siglas, há duas possibilidades. É claro que existem umas que já são conhecidas. ONU, OTAN,
e FAO, o FAO, existem siglas que já são conhecidas. Agora, no caso como uma sigla dessa, mesmo assim, quando você vai para a gramática e o manual de redação da Presidência da República, na verdade, o manual de redação da Presidência da República, o manual de redação da Câmara dos Deputados, o manual de redação do Senado e o manual de redação da Justiça, eles três são iguais. O que muda é só o nome, Manual de Redação da Presidência, Manual de Redação do Senado. Só isso é o que muda, o do Senado, da Câmara dos Deputados, do Superior Tribunal e da Presidência da República. O que é que a gramática diz? A gramática diz o seguinte, que o nome tem que vir antes da sigla. Então, você tem a sigla, você bota o nome e depois, entre parênteses, assim, Organização das Nações Unidas, entre parênteses, ONU. Que significa dizer que, a partir dali, você vai utilizar somente a sigla, porque todo mundo já sabe a que se refere. O que diz esses manuais aí dos três poderes? Que você bota primeiro a sigla e, entre parênteses, ela é escrita por extenso. Então, segundo o Manual dos Três Poderes, você bota ONU, entre parênteses, Organização das Nações Unidas. É claro que eu acredito que se você não quiser especificar, botar por extenso ONU, isso não é um problema, porque é uma sigla conhecida. Mas outras siglas é bom deixar especificada. Exagerar é 100 bilhões de vezes pior do que a moderação. Então, seja moderado para não errar. Evite as mesóclises. Esse é um problema. Mesóclises é evitá-las-ei. Isso é a mesóclise, é quando o pronome fica no meio do verbo. Isso só acontece em duas situações, os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Só nessas duas situações pode haver mesóclises. Mas existe um meio de evitá-las. A regra do português do Brasil diz que o pronome pessoal atrai para junto de si o pronome oblíquo. Então, aqui, qual seria o jeito de evitar? Mesóclises, eu as evitarei. Esse tipo de construção também, que é chama-se objeto direto pleonástico, em tese resolveria você tirar porque aqui tem o objeto direto e o objeto direto, por isso que ele é pleonástico. Qual seria a situação? Evitarei as mesóclises. Pronto. Devemos evitar as mesóclises. Ou devem-se evitar as mesóclises. Evite frases longas, porque se perde, que é o daquele texto que está lá deixa eu ver aqui. O da página 66, que eu não li, que eu pedi que vocês lessem, é um texto extremamente longo. Você veja que quando ele foi reescrito, o texto ficou 1/3 do que ele era. E quanto maior as sentenças, mais fácil de você cometer um erro. Por isso, qual é a ideia? Use frases curtas e abuse do ponto. Frases curtas. Você não escreva frases longas demais, porque você pode errar na conexão. O melhor é evitar isso. Cuidado com a ortografia. Veja aqui, está escrito na grafia de 1942, para não estrupar a língua. Aqui, outra coisa que está errada. Então, utilizar a grafia que está vigente. Por isso é importante prestar atenção no uso dos hífens, principalmente. E clichê pode? Clichê é um lugar comum. Se é preciso a gente evitar lugares comuns, também os clichês são algo a serem evitados, ou deveriam ser algo a evitar com toda força. Agora, existem situações em que os clichês são possíveis? Claro que sim. Vejam isso é uma crônica. O título, Então, haverá coisa mais irritante do que pessoas que começam frases
tomam fôlego na conversa e substituem suas vírgulas pelo famigerado então? Pois então, é uma das pragas da fala moderna, sucessora legítima de a nível de e do enquanto pessoa e do vou estar lhe enviando. Se bem que esse vou estar lhe enviando ainda está vivíssimo nas desgraças dos telemarketings e de autorizadas. Você vai na autorizada, não, eu vou estar aqui preenchendo o seu cadastro. Meu Deus, dá vontade de dar um murro na pessoa, juro. Pegá-la pelo pescoço e atirar no inferno. O então é mais perigoso por ser sutil. Trata-se de vírus oportunista, quase um aparentado desse doping invisível que os atletas andaram tomando para encher de fôlego o pulmão. Só que, no nosso caso, a ideia é dar um gás na frase. É difícil notar o então. Quando você percebe, crau, a palavra já ali é dona de todo o discurso. E aí, meu caro? Aí, para rebater a idiota, só 12 ampolas diárias de Drummond na veia do crânio. Ao dormir, pílulas e mais pílulas sem copo d'água de Zueni Ventura. O então, disfarçado de uma insignificância curta, pouca de sentido, não chega a ter o peso sonoro de uma palavra cretina como instigante. Outra muleta, que segurou muito perneta, mas é da turma, pretende a mesma pose, a rota igual data venda em cerimônia, esses fardões cheirosos de naftalina que fazem do brasileiro barata tonta quando abre a boca para morder a semântica. Somos um bando de ignorantes vernaculares, seus Creissons da vida, todos complicando o papo para ver se ganham a mina na ponta da língua. Achamos que agregar valor é suficiente para esconder a burrice generalizada. Eu a garanto que não. Então, vejam bem. Nesse texto aqui, que é uma crítica a esses clichês, é um texto cheio de clichê. Mas isso daqui é possível, porque isso é uma crônica. Uma crônica tem 3 características. Ela tem características de jornalismo, características de literatura e características de humor. Então, se você reparar, aí estão as 3 características. Tem característica do jornalismo, mas ela se perde numa informalidade gostosa. Tem características de literatura, porque está montando aí um visual. E tem características de humor. Quando vocês... o manual de presidência da Presidência da República, ou melhor, o manual dos 3 poderes, não usa nunca o nome e-mail. Na verdade, quase não há uma palavra estrangeira ali. Quando tem o nome... quando ele vai falar de e-mail, no manual, eles usam correio eletrônico. Essa daqui é uma balela. A língua portuguesa é uma das mais ricas do mundo. Todas as línguas são suficientes para si, sem precisar de pegar empréstimo de palavra nenhuma. Não existe essa de língua rica, de língua pobre. Os ingleses que dizem que é uma língua pobre, mas se vai olhar a quantidade de palavras que eles têm no dicionário. A gente tem, segundo as contas da Academia Brasileira de Letras, em português nós temos 460 mil palavras. Em inglês, eles têm mais de 600 mil palavras. O que é que faz? Uma língua não é feita nunca em comparação com outra língua. Nunca. Uma língua é feita comparando-se com si mesma. É possível você passar a sua vida falando sua língua sem precisar de usar termos estrangeiros? Sim, é possível. Mas, obviamente, existem coisas que resolveram não aportuguesar, tipo, ou não procurar um equivalente para ela, ou porque os equivalentes que caberiam, a gente não tem mais. Tipo, shopping center, um centro de compras. Seria uma tradução literal, mas você poderia usar bazar. Até poderia, só que bazar já existe e já significa outra coisa. Então, termina que a gente não tem a palavra mais, porque ela já tem, as palavras que equivaleriam já estão sendo usadas noutra coisa, e aí a gente fica usando a palavra estrangeira, mas ela já deveria ter sido aportuguesada. Eu, por exemplo, nos meus textos, em vez de
shopping, eu escrevo assim. Mas, óbvio, isso nos meus textos, né? Nas minhas coisas. Quando eu vou escrever oficialmente, ainda mais que ele tem que ser em itálico. Coffee break. Coffee break é ter jejum, um lanchezinho, uma merenda. Por que usar coffee break? Mix de pessoas, uma mistura. Home banking. Delivery. E a gente já ouve tanto isso que nem se incomoda mais. Olha, já que tem o verbo startar, deletar, e a gente tem o verbo em português delir, printar, startar. Se bem que eu até hoje, eu ainda não sei qual é o sentido de... Eu não sei o que é. Eu digo, eu vou dar um print de tela. Porque eu não sei o que seja, qual seja a palavra equivalente para dizer print. Print é imprimir, mas não é isso daqui, né? A ideia não é, não encontrei ainda o equivalente em português. Bom, e aí o último passo da aula nossa são os sinônimos. Olha, isso é importante. Vocês, o que é preciso fazer para a gente evitar a repetição de palavras? A gente conhecer sinônimos. Só que como é que a gente conhece sinônimos? Lendo. Aquele último ponto, acho, da aula passada. Leitura. A leitura é algo extremamente importante. Porque é através dele que a gente constrói o nosso vocabulário e enriquece o nosso vocabulário. Porque aí se você não tem uma leitura, como é que você vai adquirir sinônimos? Não vai vir do alto, não vai vir algum Espírito Santo e resolver o seu problema ali, porque você não fez a sua parte. Vejam, aqui eu vou colocar depois isso daqui, vou colocar isso daqui lá no SIGA, só que vocês resolvam isso por vocês mesmos, resolvam primeiro no papel, porque aí depois vocês só transferem isso para lá, para o SIGA, certo? Isso aqui, para não perder muito tempo lá, vocês escrevam isso, ou até num pedaço de papel mesmo, e substituam aqui. É muito ter, não? Procure substituí-los. Como é que você resolveria isso? Veja, 1, 2, 3, 4. E aqui é para testar o vocabulário. Eu vou digitar esses daqui também, vou colocar lá no SIGA. Você, no final, na outra página, tem uma lista de sinônimos. Então, aqui. Aqui é o banco de palavras que você vai utilizar para substituir aqui. Veja que a autora já fez uma bondade, já botou a primeira letra. Por exemplo, abalo, começa com T. O problema é que elas não estão em ordem alfabética, né? Está tudo em ordem analfabética. Aqui está um T, mas não é trabalhoso, abalo. Triste também não é. Tremor. Abalo sísmico é um tremor de terra. Então, tá aqui. Aí você vai, resolva isso no papel e depois vocês passam isso lá para o SIGA. Eu vou botar essa daqui e esta daqui lá no SIGA. Antes de a gente acabar, porque daqui a pouco eu tenho já outro compromisso, daqui a pouco outra reunião, vocês vão fazer o seguinte: usem aquele bendito grupo do WhatsApp, porque se for somente para todo dia, porque ele só está sendo usado de quinta a quinta. Você está com alguma dúvida? Você vai fazer essa atividade no papel, essas duas questões, porque são essas duas que eu vou colocar lá no SIGA. Você vai respondê-la. Você está com alguma dúvida? E está com vergonha de colocar lá no grupo? Me mande pessoalmente, porque o que eu tenho visto é que vocês só me mandam alguma questão quando já deu merda. Quando o negócio já aconteceu lá no SIGA. Aí vocês dizem, mas isso...
Agora não tem mais jeito, já foi feito, né? Se tivessem perguntado antes,